Olá pessoal, continuando aqui o nosso programa que calcula o módulo, vamos falar agora sobre erros, sobre message box, sobre a cor de fundo de uma caixa de texto e sobre a propriedade setFocus, tá? Então, vamos começar aqui com algumas palavras-chave da programação aqui no VBA, tá? Então, as palavras-chave elas ficam em azul aqui, ó, tá? Nós vamos ter aqui if, que significa se, or, que significa ou, then, que significa então, e else, que significa senão, tá? Então, o que seriam palavras-chave? Bom, seriam palavras que são de uso restrito ao compilador aqui do VBA, tá? Ou seja, você não pode chamar uma variável de if, ou de or, ou de then, ou de else. Essas palavras são restritas ao compilador aqui, tá? Porque se você escrever uma dessas palavras, ele já vai interpretar como sendo um determinado comando aqui, tá? Alguma função aqui que já é própria do VBA, tá? Então você não pode utilizar essas palavras para dar um nome para uma variável, por exemplo, tá? Então aqui nós temos a seguinte situação: se o texto de txt dividendo for igual a zero, ou se o texto de txt dividendo for igual a aspas, aspas, tá? Este aspas, aspas aqui não significa que o usuário vai digitar aspas, aspas na caixa, tá? Significa que o usuário vai deixar em branco, tá? Então, se o usuário deixou em branco ou se o usuário digitou zero, então ele vai fazer isso aqui, ó, tá? Então, por que isso? Porque se estiver em branco ou se estiver digitado zero, vai dar um erro no programa, tá? Por quê? Porque esse programa aqui ele não consegue fazer um cálculo dividindo por zero, tá? Porque um número aqui vai ser dividido pelo outro. Ele não consegue calcular uma divisão quando tem somente zero, tá? Se tiver 10, por exemplo, 1 e o 0, aí ele já consegue. Mas se for só zeros, só zero, aí ele não consegue, tá? Então esse erro é chamado de divisão por zero, tá? O programa não consegue executar uma divisão por zero, tá? Da mesma forma que se for em branco, também ele não consegue efetuar o cálculo, porque ele está esperando um número. Ele vai fazer o cálculo a partir do número que foi digitado. Se eu deixar em branco, ele não vai saber o que fazer, tá? Então, dessa forma aqui, nós estamos evitando que o programa seja encerrado, né, e seja dada uma mensagem de erro lá para o usuário com um determinado número, tá? Uma mensagem que o usuário nem vai entender o que está acontecendo, tá? Então, para que isso não ocorra, para que o programa não seja encerrado e que não seja exibida para o usuário uma mensagem totalmente incompreensível, o programador vai poder digitar a sua própria mensagem, tá? Então aqui, ó, para exibir uma mensagem na tela, nós vamos utilizar aqui
a message box, tá? O que seria a message box? Então vamos ver aqui, ó, um exemplo. Vou digitar 12 aqui e 0 aqui. Nós temos o seguinte, ó, 12 dividido por 0. Apertei calcular. O que ele fez? Ele abriu uma outra janela, tá? O programa foi encerrado? Não, não foi. O programa está aqui, tá? Se eu tentar fazer qualquer coisa aqui, ó, no programa, ele não permite, tá? Ele não deixa que o usuário persista nesse erro aqui, tá? Ele abre essa mensagem. Essa mensagem aqui, ela tem uma janela, né? Essa janela tem um título. Aqui vem a mensagem, aqui vem um ícone com um X, tá? Vocês ouviram um som e sempre que o usuário tenta aqui alterar o programa, ele emite o som novamente e aqui tem um botão de OK, tá? Então vamos ver aí como criar aqui essa caixa de mensagens, tá? Então vejam aqui também que essa caixa de mensagem aqui que tem o 0, ela ficou com o fundo em amarelo, tá? Então voltando para o nosso código, nós vamos ter aqui, ó, para exibir aquela janela que é chamada de message box, nós vamos digitar msgbox, tá? Deixar um espaço em branco e aí abrir aspas, digitar a nossa mensagem, fechar aspas, vírgula. Depois da vírgula eu posso escolher qual botão, né, ou qual ícone vai aparecer lá naquela janela. Então, se você apagar aqui, ó, e digitar Ctrl espaço, vai aparecer aqui uma janela com os diversos botões que você pode escolher, tá? O VB Critical já estava lá. Vamos escolher aqui o VB Exclamation para ver como é esse VB Exclamation. Então vou digitar 12, 0, clicar em OK. O som já foi diferente e o ícone aqui também já é diferente, tá? Vamos ver outro botão aqui. Eu vou apagar e vou apertar. Uma outra coisa interessante também é aqui, ó. Quando você vai começar a digitar, ele indica aqui para você o que é esperado nessa posição aqui, ó, porque antes de cada vírgula tem uma determinada posição da caixa de mensagem, tá? Então nessa posição ele está esperando que você especifique os botões, tá? Na posição anterior ele esperava que você especificasse o prompt que é a mensagem, tá? E a seguir ele vai esperar que você digite o título, tá? Ó, então aqui tem o título entre aspas, tá? Depois da vírgula. Então vamos ver aqui um outro tipo de botão, Ctrl espaço. O Critical nós já vimos, o Exclamation nós já vimos, vamos ver o Information, tá? Vamos ver como é o Information. Calcular, olha aí, o som já é diferente e aqui também só apareceu um ícone com um i aqui, tá? Então aqui seria mais ou menos assim, ó. Aqui o Information é quando você só quer dar uma informação para o usuário, ó. Por exemplo, ó, programa executado com sucesso, né? Aí o usuário clica em OK, ele já sabe que o programa foi executado, né? O Critical é usado para quê? O Critical é usado para erro, tá? E o Exclamation seria mais para chamar a atenção, né? Do usuário, tá?
Por exemplo, não é permitido o uso de vírgula neste campo, tá? Alguma coisa do tipo assim, tá? Então aí você escolhe o que é mais adequado para o seu programa, tá? Eu vou voltar aqui o critical, tá? Porque o nosso aqui é um erro, tá? Mas nada impede de que você mude. Você acha que não é bom usar o critical, é bom usar um outro. Tudo bem, fica a seu critério, tá? Agora vamos ver o seguinte. Ele vai usar a propriedade setFocus da caixa de texto, tá? Então, o que seria a propriedade setFocus? Vejam aqui que o cursor está nessa caixa, tá? Então, vamos supor que se eu quisesse iniciar o programa já com o cursor já nessa caixa aqui, primeiro, antes de vir para essa, eu queria que fosse nessa aqui, tá? Então, simplesmente eu digo ali, txt divisor.setFocus. Então, nesse momento, o cursor vai ser enviado para aquele controle, que é a caixa de texto txt divisor, tá? Então, essa propriedade setFocus, ela serve para colocar o cursor aqui dentro dessa caixa de texto nesse momento aqui do programa, tá? E aqui a outra propriedade é a propriedade backcolor, que é a cor de fundo da caixa de texto, tá? Nós estamos usando aqui o RGB. RGB, para quem não sabe, significa Red, Green, Blue, tá? Aqui, dependendo da tonalidade de vermelho, de verde ou de azul que eu colocar aqui, vai formar uma cor diferente, tá? Então, esses números aqui posso diminuir, posso aumentar, tá? E aí vai tornando o vermelho, o verde e o azul mais claro, mais escuro, e aí vão formando, dessa mistura aqui vai sendo formada uma cor diferente, tá? Então, para quem quiser saber mais sobre o RGB, né, quais números utilizar para cada cor, pode entrar, por exemplo, neste site aqui, que aí já tem algumas cores lá e já tem os códigos das cores para você utilizar aí no Excel, tá? Então eu faço o mesmo agora que eu fiz para o txt dividendo, eu vou fazer o mesmo para o txt divisor, tá? E agora vem a palavra else, tá? Então aqui, ele já viu que txt dividendo, ele já testou se já testou se está com zero ou se está em branco. Já testou se o txt divisor está com zero ou está em branco. Tá? Então aqui já foram testadas essas possibilidades. Tá? Depois que foi tudo testado, que o usuário já digitou o que era esperado, tá? Aí ele vem para cá, tá? Então, se isso aqui for verdadeiro, faça isso. Se não, faça isso aqui. Aí sim é onde ele vai fazer o cálculo, tá? Vai fazer o cálculo do módulo.